Olá, meu nome é Ana Beatriz e esse é o Momento com o Especialista, uma palestra assíncrona da segunda jornada em Tomopet do PET Agronomia UFC. O convidado de hoje é o Dr. Guilherme Rolim. Ele possui graduação em Tecnologia em Agroecologia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, mestrado em Entomologia Agrícola pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Entomologia Agrícola pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ele é pesquisador do Instituto Mato Grossense de Algodão. Por favor, doutor, se apresente. Boa tarde ou bom dia, não sei o momento que será disponibilizada a palestra. Então, como já foi apresentado, meu nome é Guilherme Gomes Rolim, sou entomologista da instituição do Instituto Mato Grossense do Algodão, o IMMT, e a gente atua principalmente com o bicudo algodoeiro, tá? Realizamos trabalhos também com outras pragas, no caso, com pragas que ocorrem tanto na cultura da soja como na cultura do milho e na cultura do algodão, no entanto, com ênfase em controle de bicudo algodoeiro, tanto manejo, controle com inseticidas, estudos com tecnologia de aplicação e monitoramento de populações de bicudo algodoeiro. Eu vou iniciar minha palestra aqui. Pronto. Olá, pessoal. Vamos iniciar esse bate-papo. Na verdade, seria uma discussão. O ideal que fosse uma coisa presencial, que a gente pudesse estar conversando, tirando algumas dúvidas, interagindo mais. No entanto, infelizmente, devido à pandemia, a gente está trabalhando dessa forma mais virtual, né, e cortando vamos dizer assim, esse laço de mais, vamos dizer, pessoal, uma coisa mais calorosa, né? Então, uma palestra intitulada Bicudo algodoeiro, dificuldades de controle e estratégias de manejo. Aí a gente vai observar, né, antes de tudo, antes de falar da praga em si, trazer só um contextualizar para vocês entenderem como é que funciona a cultura, né, o cultivo do algodão aqui no Mato Grosso, né, e nas principais áreas produtoras, mas principalmente aqui no Mato Grosso, onde fica alocado. Então a gente temos o quê? Toda a cultura, praticamente todo o algodão é plantado em sequeiro, ou seja, depende das estações chuvosas. Então, nós temos aqui a distribuição pluviométrica, né, do período agricultável, assim, de setembro a agosto do outro ano. E vemos que se concentra o período de chuva aqui entre novembro e mês de março. A partir do mês de abril você tem uma redução aí das chuvas aqui na região. E nós temos aí a nossa forma, né, conjuntura da agricultura se põe em... Você tem o algodão, que é a primeira safra, para vocês entenderem o que é primeira e segunda safra. O algodão primeira safra é aquele algodão que você realiza o plantio dele sem ter necessariamente ter ocorrido um plantio de um algodão anteriormente, tá? Então o algodão pousiu, ou seja, a área ficou em repouso, entrou com o algodão primeira safra, uma área de cobertura, seja milheto, né? Geralmente é milheto, se faz milheto o braquiário, depois você seca, que dali entra com algodão também, algodão primeira safra, e aí você já entra no processo de primeira e segunda safra, quando você tem a soja e o milho, que é menos usual, e soja precoce com algodão de segunda safra, soja do ciclo médio com algodão de segunda safra. Geralmente, nós estamos a maior parte do algodão segunda safra é plantado nesse sistema aqui, soja precoce e algodão de segunda safra. Na safra atual, a safra 2021, né, que encerrou, agora está sendo realizada a colheita, o período de colheita agora da safra 2021, nós fechamos com 962 mil, aproximadamente 962 mil hectares de algodão plantado no estado de Mato Grosso, tá? Desses, 87% é segunda safra, ou seja, o algodão após um plantio de soja, né? É pouco usual, ou seja, é um percentual muito mínimo você ter milho e depois algodão. Então, o usual mesmo, na sua totalidade esmagadora, é soja e algodão. E nós temos aqui 13% apenas, tá, de algodão primeira safra, ou seja, aquele algodão que você plantou após uma cobertura ou após um pousio. Isso é para vocês terem um entendimento do como essa a situação escalonada a agricultura aqui na região. E, já visto isso,
temos a questão de chuvas, questões climáticas e climáticas, e além disso nós temos as questões biológicas, né? As questões bióticas que são aparecimento de pragas. Tá? Spodoptera, trips, mosca branca, pulgão, percevejo, percevejo castanho, ácaro, percevejo marrom, que também ataca ali, sai da soja e vai atacar o algodão, e o bicudo algodoeiro, que é o principal, né, alvo aí das nossas pesquisas e é a principal praga do algodão. E por que ele é a principal praga do algodão? Né? Qual é a grande problemática do bicudo? A gente entender um pouco do bicudo, assim, que tem essa foto aqui, ele foi da época do doutorado, lá na região de Surubim, no Pernambuco, né? Eu fiz doutorado na Rural de Pernambuco. Então nós temos aqui a foto do professor Jorge Torres, mostrando o seguinte: quando você tem ataque de bicudo, você não tem produção, você não colhe a produção. Por quê? Ele ataca a estrutura reprodutiva. O botão floral, você tem o botão floral, depois do botão floral você tem a flor, após a flor você tem a maçã, que é nessa maçã que vai se formar o capulho, ou seja, a fibra, e essa fibra abre em forma de capulha que ela é colhida. Esse capulho abre e ele é colhido. Então, se você não tem o botão floral, que é o alvo do ataque do bicudo, ou a maçã, que também é alvo do ataque do bicudo, você não vai ter produção. Tá? Então, o bicudo adulto faz a oviposição no botão floral, né? Coloca o ovo, essa larva emerge, começa a se alimentar, ela derruba o botão floral. No caso da maçã, geralmente as maçãs não caem, a não ser que seja uma maçã muito recente, uma maçã muito pequenininha, ela vai cair, mas se ela não cai, no entanto, ela fica com... Tem dois problemas básicos que acontecem com a maçã quando é atacada. Ou você tem um apodrecimento da maçã por conta da abertura de um local para entrada de patógeno, ou ocorre o que é chamado de uma maçã carimão, ou seja, a maçã ela não abre. Ela não abre, como vocês estão vendo na foto aqui, do capulho. O capulho aqui está aberto. Dessa forma, o capulho está aberto. Uma maçã sadia. Ela não vai abrir, ela vai abrir ou não vai abrir, ou vai abrir de forma defeituosa e muitas das vezes você não consegue colher essa pluma. A máquina, quando passar, não vai conseguir colher, então você vai estar perdendo. Além disso, você também perde qualidade da pluma. Então, bicudo algodoeiro, antônimos grandes, por que grandes, tá? Viu-se que na América Latina há uma diferenciação da espécie que ocorre na América do Norte. Tá? É uma praga limitante, porque ataca diretamente a produção. Tá? Elevado potencial reprodutivo, uma fêmea consegue ovipositar entre 200 a 300 ovos. E o ciclo vamos pensar até rápido, você pensa em botão floral, você vai ter em torno de 20 a 21 dias, dependendo da temperatura. A estratégia de sobrevivência na entre-safra, ou seja, ele tem uma estratégia de sobrevivência na entre-safra, que a gente vai ver posteriormente, e é de difícil controle, principalmente porque as fases mais sensíveis vão estar protegidas dentro do botão floral da maçã, ou seja, da estrutura, a oposição é endofítica, e a fase adulta também é protegida, né, por conta do dorsal da planta. Isso a gente vai observar ao longo da apresentação. Essa aqui é uma área, né, onde houve um ataque já no Mato Grosso aqui. Você vê, você apenas tem a parte do bacheiro da planta, você não tem do terço médio para cima, ou seja, se a gente estratificar a planta em 3 partes, você tem o bacheiro, o terço médio, o terço superior. Então, a partir do momento que o bicudo chegou nessa área, ele começou a atacar, então você perdeu a produção do ponto de entrada dele até o final do cultivo. Então, nessa área em particular, que nessa foto a gente pode ver bem mais claro o que aconteceu. Nessa área em particular, o vizinho estava colhendo 350 arroba de algodão, ele colheu 90. Então, isso não numa área pequena, numa área de 6.000 hectares. Então, a média de 90 arroba de algodão em caroço. Então, um prejuízo enorme. Né? Às vezes, até tem locais que você não compensa nem colher. Não. O que tem de colheita não paga nem o diesel de fazer a colheita. Então, para a gente entender, como a gente já viu um pouco lá da biologia e como a praga ataca, entender a história de vida do bicudo. Quando a gente fala em história de vida, está se falando em relação à ecologia da praga. O que é que nós sabemos do bicudo? Né? Tanto com conhecimentos importados, que a gente importou muito conhecimento da América do Norte, do clima temperado, tá?
como conhecimentos gerados aqui também nas nossas condições, tanto nas condições do semiárido como nas condições aqui de cerrado. Que você vai ter aí, o bicudo vai gerar em torno de 5 a 6 gerações durante o ciclo da cultura. Tá? O algodão vai variar aí em torno de 160, 180 a 200 dias o seu ciclo, né? Alguns cultivos, depende da região, aqui na região, isso vai depender da altitude e tudo, mas vai girar em torno de 180 dias o ciclo do algodão. Então, vai ter em torno aí de 5 a 6 gerações durante o ciclo da cultura. A maioria dos adultos são oriundos de maçã na última geração. Por quê? Porque quando você está terminando o ciclo, o algodão está terminando seu ciclo, ele praticamente não tem botão floral. Lembra que ele é uma planta que ele não tem determinação, a planta é indeterminada. Você tem praticamente, a partir do momento que você tem todas as estruturas, você vai ter elas até o fim do cultivo. Tá? Então, você tem um botão floral, tem flor e tem maçã. A partir do momento que você tem as três estruturas reprodutivas, você vai ter elas até praticamente o fim do cultivo. No entanto, quando você chega perto do final do cultivo, praticamente a predominância é de maçã. Você vai ter uma quantidade muito grande de maçãs, né? Você tem as maçãs aqui, que são atacadas também pelo bicudo. É uma crença que o pessoal tinha, às vezes, de pensar assim, que maçã não era atacada. As maçãs são atacadas sim, no entanto, o ciclo da praga se alonga, passa de 20 para 45 dias, tá? No entanto, ela é atacada sim. E quando esses adultos saem das maçãs, eles são adultos maiores, né? No trabalho que a gente fez no mestrado, a gente viu o seguinte, que adultos que saem de maçã têm 2,3 vezes mais lipídio, ou seja, mais gordura, mais acúmulo de reserva que os adultos que saem de botão floral, que emergem de botão floral. Isso confere uma estratégia, confere uma vantagem para esses insetos para sobreviver ao período de entre-safra, que seria o período, teoricamente, sem a cultura no campo. Ou seja, aqui no Mato Grosso nós temos um período de vazio sanitário, estipulado por lei. O estado é dividido em duas regiões, a região sul e a região norte. Na região sul, nós temos o vazio sanitário iniciando dia 1º de outubro e vai até dia 1º de dezembro. E na região norte, nós temos o dia 15 de outubro até dia 14 de dezembro. Ou seja, nesse período não se pode plantar algodão e não se pode ter algodão no campo. Tá? Abandonam a lavoura na época da colheita. Eu coloco essa interrogação porque foi uma quebra de paradigma. Se pensava antigamente que ele abandonava a lavoura na época da colheita. No entanto, foi feito um estudo na safra 16, 17, 17, 18, juntamente com a Rural de Pernambuco, professor Jorge, e era a tese do Dr. Lucas, tá? Lucas Arruda. E nós vimos o quê? Que, na verdade, ele não estava mais abandonando a lavoura, ou seja, por que se pensava nesse abandonamento da lavoura? No clima temperado, na América do Norte, a lavoura congela na entre-safra. Você tem uma safra e depois você tem um período de inverno é frio, gelo. Aqui nós não temos o período de congelamento. E mesmo com a destruição de soqueira, que é uma das coisas que se realiza, você tem plantas ainda que vão sobrar na lavoura. E vão ficar, às vezes, em meio à lavoura de soja. Essas são consideradas plantas tiguera, né? São plantas cultivadas, né? No entanto, estão fora do selo da sua área de cultivo. São plantas tiguera. Tiguera, algumas pessoas usam a palavra guaxa também, mas o mais usual é a planta tiguera. Tá? Então, esses insetos estavam permanecendo na lavoura, dentro dos talhões, por conta dessas plantas. Alguns insetos, claro, saíam da lavoura e ficavam em locais de refúgio, em beira de mata, se alimentando de pólen, porque geralmente, agora que está encerrando o ciclo do algodão, é o período em que plantas do cerrado estão florando, então ele se alimenta de pólen, se alimenta de endocarpo de laranja, panícula de milho. Então o bicudo ele tem uma série de alimentação. Foi encontrado no trato digestivo dele pólen de 11 famílias diferentes de plantas, 67 espécies de plantas diferentes. Então ele tem uma gama de alimentação para sobreviver, tá? Para sobreviver. Então ele passa o período entre safra, muitos deles vão morrer no refúgio e tal. No entanto, é um local de manutenção da população. No entanto, a gente viu o seguinte, que ele não estava saindo mais da lavoura.
Ou seja, a grande parte dos bicudos estavam permanecendo. Por que permanecendo? Eles ficavam se alimentando ali das plantas tiguera, essas plantas que vão rebrotando, ou seja, o algodão que já existia na área, que foi colhido, cortado, foi feita a destruição, a aplicação de herbicida para matar esse algodão, mas posteriormente eu até vou mostrar esse mecanismo de destruição. Mas nem todas as plantas são destruídas, ou seja, nenhum método é 100%. E sobram algumas plantas, esses insetos ficam se mantendo dentro dos talhões. Retornam à lavoura na época de floração pelo mesmo caminho. Eles, quando a gente faz o monitoramento, observou o seguinte: eles sempre têm uma porta, chama teoricamente porta de entrada e saída. Geralmente os mesmos pontos de pressão no ano anterior vão ser os pontos de pressão no ano seguinte. Por quê? Porque ele é ali uma passagem, geralmente, ou corrente de ar, vento predominante, quando ele está dispersando, e também os locais de refúgio. Geralmente é onde você captura mais bicudo quando coloca armadilha, é perto da bordadura, perto quando você tem bordadura, lavoura e mata, que é o local que ele vai se abrigar ali para sobreviver durante a entre-safra. E vem a pergunta: como ele sobrevive na entre-safra, né? Que estratégias eles usam para sobreviver durante o período de entre-safra, que seria em torno de 60 a 90 dias aí, se a gente contar o período da soja no campo. Crescimento populacional durante a lavoura, você tem o vegetativo, você inicia com o vegetativo aqui sem estrutura reprodutiva, ou seja, ele também se alimenta de folha, tá, pessoal? No entanto, a alimentação de folha é muito pequena, a não sei que ele não tenha a estrutura para se alimentar, ele vai se alimentar, mas consegue aqui, uma parte da população sobrevive aqui uns 40 dias se alimentando só de folha. Você tem o reprodutivo 1, o primeiro botão floral, reprodutivo 2, a primeira flor, 3, primeira maçã e 4, abertura de capulho. Aqui o algodão está pronto para colher. E o crescimento populacional é nesse sentido. Por quê? Aqui você inicia com a população baixa, ela começa a alimentar aí ao reproduzir aqui, ovipositar aqui, aumenta-se um pouco, e nesse período aqui, às vezes ocorre em algumas áreas um certo relaxamento. Por crer que nesse período você não vai ter reprodução, porque você está com a maçã formada, a maçã dura, que a pessoa fala, às vezes as aplicações são retiradas, acontecia-se muito isso antigamente, as aplicações serem retiradas ou o espaçamento entre as aplicações ficarem maior. Quando eu falo de espaçamento das aplicações, é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, mas eu vou adiantar para vocês o seguinte: o bicudo, ele, pela biologia dele, a fêmea precisa se alimentar de maçã ou de botão floral, ou seja, de estrutura reprodutiva ou da flor, para poder produzir ovos, tá? Desenvolver bem o aparelho reprodutor e produzir ovos, a carga de ovos para poder fazer oposição. Então, a partir do momento que ela tem que se alimentar de 4 a 5 dias, as aplicações têm que ser realizadas no intervalo no máximo de 5 dias. Ou seja, para o controle de bicudo, nós fazemos aplicações em bateria, ou seja, 3 aplicações sequenciais com espaçamento de 5 dias entre cada aplicação. Para evitar que aquela fêmea que emergiu, ela consiga se alimentar, acasalar e reproduzir novamente. Porque a partir do momento que ela faz oviposição, você pode matar a fêmea, mas ela já produziu um descendente. Tá? A partir do momento que você fez ela fez a oviposição, a estrutura, a grande chance daquela oviposição chegar à vida adulta, aquele ovo chegar à fase adulta. Porque você não tem interferência ali, nenhuma técnica nossa de aplicação vai conseguir jogar produto suficiente ali, a planta translocar produto suficiente dentro da estrutura reprodutiva para matar aquela larva ali dentro. Então ela está protegida e também protegida de predadores e protegida das condições do clima, né? Adversas do clima. E aí no final da safra a gente tem isso. Lembra que a gente está com esse pico aqui no final, e no final a gente tem isso quando coloca as armadilhas. Isso antigamente era corriqueiro, esse ano, graças a Deus, reduziu-se muito a população de bicuda. A gente vai ver um gráfico também do nosso histórico de coletas. Mas era facilmente observado isso aqui. Você chegar aqui, a armadilha de captura de bicudo, um feromônio. Então o inseto bate aqui, sobe no funil, tem um funilzinho que ele entra nesse copinho e não consegue sair, então fica preso aqui dentro.
e aí feita a contabilização dele a cada semana. Então era comum ocorrer em algumas localidades com esse tipo de armadilha cheia assim. Na entre-safra, quais são as estratégias? Primeiro, ele tem grande capacidade de dispersar. O que ocorria muito, ele saía dessa área, a área que estava colhendo o algodão, fazendo destruição de soqueiro, e passava para a área de mata. No entanto, ele se alimenta também de plantas espontâneas. Aqui é uma planta de buva, que é uma planta que ocorre, né, uma planta daninha, e ele está se alimentando aqui do pólen dessa planta. E também a gente viu o seguinte, que ele pode ficar aí preso dentro da carimã, que é uma maçã carimã, para vocês verem, né, terem ideia do que eu falei antigamente, sem estar vendo a imagem, que é uma maçã carimã, ou seja, essa maçã não abre. E quando essa maçã foi atacada, que é o local onde foi atacado, foi toda posição, e quando você abre uma maçã, o bicudo está ali dentro. E quanto tempo ele sobreviveu ali dentro? Segundo relatos aí de guerra de 1988, a gente foi observado que em torno de 70% da população sobrevive aí uns 3 a 4 meses. Ou seja, ele emerge e fica preso na maçã, porque essa maçã, como vocês estão vendo, ela vai ressecar e ele não consegue sair dentro dela. Então ele fica preso aqui. Nas primeiras chuvas, essa maçã apodrece e ele consegue sair. O que acontece aqui na nossa realidade? Nós temos um período muito curto sem chuva. Tá? Nós não passamos 3, 4 meses sem chuva. Entre a colheita do algodão e o início da soja, você não tem um período tão grande sem chuva. Você está colhendo algodão, vamos colocar, fim de julho, mês de setembro você tem chuva. A partir da quinzena de setembro, primeira quinzena de setembro, você vai ter já algumas chuvas. Então, esse processo de ficar preso dentro da estrutura reprodutiva vai demorar em torno de 2 meses no máximo. Tá? Então, grande parte da população sobrevive aqui. E esses insetos não saem do talhão, porque no momento que eles estão saindo, é o momento que essas plantas que não foram destruídas, no método de destruição de soqueira, elas vão ter estrutura reprodutiva. E ele vai começar a se alimentar e permanece ali dentro do talhão. Durante a entre-safra, que era o período que a gente não deveria ter a praga no campo. E aí vem, como essa soqueira, que é um cultivo de soja, e aí temos plantas aqui, ó, plantas tiguera. Aqui é um cultivo de soja já lourando, ou seja, a soja já estava entrando em quiescência. Você tem aqui a soja já dessecada, ou seja, desfolhada, você desfolha a soja, desseca a soja para colher, e aqui e tudo que está vendo aqui é algodão. E quando você pega um botão floral lá e abre, você tem uma larva de bicudo dentro, ou seja, ele estava reproduzindo no período onde não poderia ter algodão no campo, ou seja, um período de vazio sanitário. Então esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles ainda, é a destruição de soqueira. Porque independente do método de destruição de soqueira, nenhum dos métodos tem 100% de eficácia. Sempre sobra alguma planta. E vamos fazer uma conta básica, se nós temos 100 mil plantas por hectare e o método for de 80 ou 98% de eficiência, você vai ter 2% de plantas ainda, vão ser 2.000 plantas por hectare, tá? Que vão sobrar, e dessas 2.000 plantas, você imagina uma área de 900 mil hectares. Então aí faz um fator de multiplicação, cada planta dessa com 5 botões florais, então o negócio fica geométrico, o crescimento populacional. Então esse é o grande calcanhar de Aquiles nosso ainda. Plantas com risco fitossanitário, isso aqui é passível de multa, tá, pessoal? Foi feita a colheita, entrou dentro do vazio sanitário, ou seja, a partir do dia 1º de outubro, na região sul, ou dia 15 de outubro, na região norte do estado, plantas com mais de 3 folhas, ou com estrutura reprodutiva, seja botão floral, maçã ou flor, é passível de multa, ser multado. Isso aqui é um grande problema, ou seja, você vai manter os insetos dentro do talhão, além de se alimentando, além de sobrevivendo, se alimentando e reproduzindo. E aí, para vocês terem ideia de como a soqueira influencia, e essas plantas com risco fitossanitário influenciam no crescimento populacional, na manutenção da população, a gente fez um trabalho vendo o seguinte, aqui é o órgão reprodutor da fêmea, tá? Temos a parte da vagina, os ovaríolos, que são aqui. Na mulher seriam 2 ovários, a fêmea do bicudo tem 4, tá?
são como seriam os ovários na mulher, os ovários aqui na fêmea, do bicudo. E aqui nós temos todas as peças, uma fêmea recém-emergida. Ou seja, ela não se alimentou de nenhuma estrutura. Então, ela está com todas as peças, no entanto, você não observa formação de ovos, ou seja, ela não tem ainda o aparelho reprodutor pleno, ou seja, não tem produção de ovos. Quando você alimenta essa fêmea só com folha por 5 dias, que seria o período de pré-oposição dela, não há formação de ovos. Você tem todas as estruturas também, no entanto, não há formação de ovos. Quando essa fêmea é alimentada com maçãzinha, você já tem o aparecimento de ovos. A quantidade de ovos produzido em relação a botão floral é menor em maçã. Botão floral, a fêmea se alimentando de botão floral, ela chega a produzir 2,3 vezes mais do que a fêmea se alimentando só de maçã. Quando essa fêmea se alimenta por 5 dias em botão floral, você tem a pleno desenvolvimento do aparelho reprodutor e grande produção de ovos. Então, a destruição de soqueira é um ponto-chave para manejo de bicudo. Ou seja, fazer realmente um vaso sanitário, evitar plantas de algodão espontâneas ali em meio a cultivos de soja ou milho. Outro grande ponto que nós temos de dificuldade de controle bicudo é o controle químico. Após a instalação da lavoura, basicamente nós temos apenas o controle químico como ferramenta de manejo do bicudo. Antes de implantar a lavoura, você tem a destruição de soqueira, instalação do tubo mata-bicudo, que eu vou falar mais na frente, instalação de armadilhas, que além de monitorar, você está retirando adultos da área. Mas a partir do momento que você implantou a lavoura, né, você plantou o algodão, você tem estrutura reprodutiva, a única coisa que você pode fazer, basicamente, é a aplicação de inseticida. No entanto, 58% dos inseticidas liberados para uso no bicudo, ou seja, que tem liberação no mapa para uso no bicudo, para uso em combate ao bicudo, são piretróides. Aí vocês perguntam, mas qual o problema disso? A gente vem observando ao longo da safra, desde a safra 15, 16, nós fazemos um programa de monitoramento no estado, tá? Então, esse monitoramento é feito em que sentido? Nós coletamos estruturas reprodutivas no campo, os insetos emergem no laboratório, passam por um período de 5 a 6 dias se alimentando no laboratório, e eles são utilizados, testados para a eficiência dos produtos que são mais utilizados na lavoura de algodão. Então, todo ano a gente lança circular técnica, tá? Com os resultados dos produtos para auxiliar, não é uma forma de imposição, mas é uma forma de auxiliar aos técnicos, né, das fazendas, quando forem realizar a compra de produtos, comprar os produtos com melhor eficiência. E a gente vem vendo ao longo desse tempo que os piretróides eles não funcionam mais para controle bicudo. Você imagina que na safra 15, 16, vamos tomar como o etofenprox aqui, como um exemplo, você tinha em torno aí de 90% de controle, passou para 95%, ele vem caindo ao ponto de chegar aqui com menos de 40%. Ou seja, todos os piretróides testados, né, esses aqui eu levanto esses 4 piretróides, porque são, desde a safra 15, 16, nós estamos usando eles nos testes, acompanhando, fazendo esse acompanhamento. Outros piretróides também são usados, no entanto, a gente faz variação de ano a ano. Mas esses aqui, em todos os anos que a gente vem avaliando, tá, eles são colocados. A gente viu que houve uma redução. Diferente do que aconteceu aqui só com a beta-ciflutrina, que ela aumentou um pouco. Só que essa percepção não é vista em campo. Você sai de em torno de 15% para 26%, 30%. Isso aqui é imperceptível a campo. Lembrando que esses testes são feitos dentro do laboratório em condições controladas, onde nós temos não tem sol, não tem chuva, não tem orvalho, e a aplicação é feita totalmente na folha, ou seja, colocados os insetos a folha é molhada na cal de inseticida, a folha de algodão, o disco de folha, é colocado numa placa de Petri, após evaporar a água, fica só o resíduo seco, os insetos são liberados, ficam 48 horas caminhando e se alimentando em cima de estruturas reprodutivas, tanto o botão floral como a folha contaminados, e a partir de 48 horas a gente avalia a mortalidade desses insetos. Então, se nessas condições você não consegue uma mortalidade de pelo menos 80%, 70%, esse inseticida não vai funcionar nas condições de campo, onde você tem todas as condições adversas ainda, como
a questão climática, chuva, sol, que vai também ajudar na degradação dessa molécula no campo, além das questões de aplicação, né? Nenhuma aplicação é perfeita no campo. E, vendo isso, vocês levantou um alerta para a gente. Será se realmente isso é deficiência da aplicação? Seria deficiência na aplicação, ou seja, na forma de estar aplicando, na dose que estava sendo usada, se estava se usando subdose, ou era problema do equipamento de aplicação, ineficiência da aplicação, ou era questão de resistência, tá? Então, a gente fez esse estudo aqui, iniciou-se em 2017, a gente finalizou o trabalho, foi um dos trabalhos da tese de doutorado, e a gente detectou resistência. As populações do Mato Grosso são resistentes a piretroide, no caso, a beta-ciflutrina. Que a gente fez um levantamento para a malationa, o malation, que é um dos principais produtos utilizados para controle bicudo, que é um organofosforado, e a beta-ciflutrina, que também era o piretroide mais utilizado. E viu-se que a população tomou-se como base, né, a população de Barbalha no Ceará, na estação da Embrapa, que não tinha tido contato com a molécula, então tida como população sensível, e a gente fez a avaliação de outras populações e viu que todas as populações no Mato Grosso, elas apresentam resistência, ou seja, a mesma quantidade de produto, a mesma concentração que mataria 50% da população de Barbalha tem que ser multiplicada por 439 vezes para matar a população de Rondonópolis 2. Tá? No caso aqui, uma das áreas no Mato Grosso. Então, vocês verem como é que estava o nível de resistência da população, visto que, e provavelmente isso é para todos os piretroides. Uma vez que quando a gente detectou a resistência, nós caracterizamos essa resistência como sítio-alvo, ou seja, a resistência está ligada ao local onde é uma mutação no local onde a molécula inseticida se liga no sistema nervoso do inseto. Ou seja, o efeito chave-fechadura não funciona mais. Ou seja, houve uma mudança na conformação do canal e a molécula inseticida não se liga mais tão bem nesse local para causar a mortalidade do inseto. Outro problema também, outra problemática é como atingir o alvo, né? Como anteriormente eu falei para vocês, a oposição é endofítica, então ela ocorre dentro do botão floral ou dentro da maçã, que nós temos um botão floral ovopositado. É característica a oposição do bicudo, porque ela causa uma espécie de verruga na estrutura reprodutiva, visto que a fêmea faz a alimentação, se ela perfura e faz a alimentação com o rosto, depois ela volta, coloca o aparelho reprodutor aqui dentro, faz a oviposição e cobre com a substância gelatinosa e depois a planta reage a essa injúria, né? Esse ferimento, criando uma calosidade. Dentro desse botão, dessa estrutura reprodutiva, fica o ovo, a larva emerge, tem 3 instas larvais, depois vira pupa e depois nós temos o adulto. A partir desse momento, é o único momento que a gente pode começar a brigar com ele aqui, digamos. E a única forma é a aplicação de inseticida. Então vocês falam, então fica tranquilo, a partir de agora eu consigo controlar o inseto. Em partes. Você imagina uma lavoura dessa, bem adensada, tá? Com mais ou menos 1,5 metro, 1,30 m, 1,40 m de altura. Você tem um botão floral aqui embaixo, esse botão floral tem a bráctea e o bicudo está lá dentro. Tá? Então ele vem daqui de baixo e vai para cá. Ele está lá, o bicudo está se alimentando aqui, nessa porção do terço, do início do terço, do final do terço médio para o início do terço superior. Então, ele está protegido também por brácteas, pelas brácteas. Além do dossel, das folhas da planta, ele está protegido pelas brácteas também do botão floral. O botão floral tem essa modificação e tem essa proteção, essas são as brácteas. Então, é uma alva difícil de ser atingido. Tá? Muito difícil de ser atingido. Então, isso requer tecnologia de aplicação. Não adianta você ter o melhor produto, que funciona muito bem, se você não consegue colocar no local onde o inseto vai caminhar, que geralmente a contaminação de bicudo é via caminhamento em cima de locais contaminados. Se você não vai conseguir colocar no local certo para atingir o seu alvo. Além disso, mesmo com um bom produto, mesmo com a boa tecnologia de aplicação, nós ainda temos a questão do baixo residual dos produtos utilizados. Nós temos aqui o malation, que é um dos principais produtos, ou seja, após 48 horas
da aplicação você praticamente não tem mais eficiência de controle. Como é que foi feito esse estudo? Eu fiz a aplicação no campo e a cada intervalo de tempo nós coletamos a folha, trouxemos para o laboratório, colocávamos na placa de Petri e liberávamos os insetos na placa de Petri, em cima da folha tratada. E avaliávamos a mortalidade. 2 horas após a aplicação, não tinha mais a cauda, ficou só apenas o resíduo seco, a água tinha evaporado, então nós temos aí praticamente 100% de mortalidade em todos os tratamentos. Quando vai se passando o tempo, você tem a redução aí da eficiência de alguns produtos. O que teve uma maior durabilidade aí foi o fipronil, que chega aí nos 192 dias, matando em torno de 20, quase 20%, de 12, 13%, tá? No entanto, malationa, que é um dos principais produtos utilizados aqui, você tem uma redução muito grande. Tanto a malationa como o supratión, que também é um organofosforado. Por quê? Os organofosforados, eles são muito mais facilmente degradados em água. E nesse período aqui, nós temos orvalho. As plantas, principalmente aqui na região de Campo Verde, por conta da altitude, nós temos as noites, às vezes, com orvalho. E você chega às 7 horas da manhã, o algodão está pingando, ou seja, está molhado, está cheio de orvalho, está cheio de água. Essa água, esse orvalho, o que é que ele faz? Ele dissolve substâncias que tem na superfície da folha, tornando a água alcalina. O pH da folha do algodão chega em torno aí, a água que fica na folha do algodão, o pH vai variar entre 7,4 a 10. Geralmente, uma média de 8 a 9. A partir de um pH desse, de 8 para cima, você tem uma degradação muito rápida de organofosforato, principalmente malatión. A instabilidade é muito curta. Então, além de você ter uma dificuldade de atingir o alvo, você tem ainda a questão residual. Então, por isso que também não se deve extrapolar o período dos 5 dias, para você evitar ficar, né, entre uma aplicação e outra, ficar com intervalo muito grande, sem aplicação, sem nenhum produto, nada que vá controlar o bicudo ali no campo. E manejo? Como é que a gente faz o manejo? Depois de toda essa problemática, e vem a pergunta, como é que a gente vai manejar essa praga, que é tão difícil de se controlar? Primeiro vem monitoramento. Lembra aquilo que eu mostrei, né? O monitoramento da suscetibilidade das populações a outros inseticidas, e a gente faz isso coletando populações no estado inteiro. Tá? Desde a safra 2020, 19-20, nós estamos com um programa de monitoramento pensando em malatión. Por quê? A partir do momento que a gente detectou a resistência a piretroide, houve uma redução drástica no uso de piretróides, devido a um programa de extensão que o IMA realiza. Então, através desse programa de extensão, nós alertamos para as equipes fazendas, para os produtores, que os piretróides não estavam funcionando, não adiantaria fazer compra de piretróide para fazer controle bicudo. Então, houve uma redução muito grande no uso de piretróides na cotonicultura do Mato Grosso. Porém, houve uma pressão maior na utilização de organofosforato, principalmente malationa. Primeiro, porque é eficiente. Segundo, porque é um dos produtos hoje mais baratos, vamos pensar assim, de eficiência comprovada para bicudo, é o produto mais barato. Então, correu essa dúvida. Mas, por quanto tempo, se a gente aumentar a pressão de seleção, ou seja, aumentar o uso de uma molécula só, nós vamos conseguir manter ela funcionando. Então, para evitar o que aconteceu com os piretróides, nós fazemos um programa tanto de educação, tá, na extensão, falando da importância de fazer rotação de ingrediente ativo, de grupo químico, na verdade, a rotação de grupos químicos, bem como fazemos um monitoramento, coletando populações no fim da safra, para ver como é que está a sensibilidade dessas populações a malatión. E aí nós temos a parceria com o professor Jorge Braz Torres, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde nós temos uma população sensível, tá, malationa, e aí fazemos essa comparação. Testamos aqui, o professor Jorge testa em Recife, e a gente compara os dados para ver como é que está a sensibilidade. Ainda estão sensíveis a malatión, houve apenas uma pequena variação, mas nada
que comprove resistência, nem tão perto de resistência, uma coisa está muito distante ainda, mas nós continuamos o monitoramento para evitar. É um trabalho de prevenção, prever a ocorrência de alguma coisa. Realmente isso é monitoramento de resistência. Destruição dos restos culturais, o IMA tem uma circular técnica, tem um pesquisador responsável, o Dr. Edson Júnior, que trabalha com destruição de soqueira, né, testando vários métodos, né, de destruição de soqueira. O IMA prega um método de maior eficiência, que é o roça e aplica, ou seja, você, a partir do momento que você colheu o algodão, você vem com a máquina, roça toda a lavoura e faz aplicação de herbicida junto, o herbicida 2,4-D. Por que esse método é muito interessante? Porque a partir do momento que você... Alguns métodos de destruição são o planta em pé. Você colhe, deixa ela rebrotar, ela rebrota, cria folha novamente e você faz a aplicação do herbicida. É um método bom? Funciona. No entanto, em anos muito secos, que é o que aconteceu esse ano, você tem uma rebrota muito irregular. Então, a partir você às vezes faz uma aplicação, realizando uma aplicação, você não pega todas as plantas. No método pregado pelo IMA de você fazer a destruição, roçar todas as plantas e aplicar, todas as plantas vão receber o herbicida, porque a partir do momento que você roçou, você expõe os vasos, os vasos do caule e esses vasos absorvem. No entanto, tem um período também, ali o Dr. Edson estipulou entre 20 a 30 minutos no máximo após a roçada, você tem que fazer a aplicação, porque após esse período você vai se perdendo muito rapidamente a capacidade dos vasos absorverem, devido ao ressecamento e tal. Você perde a umidade, então os vasos vão ressecando, vão se fechando e você perde a absorção da planta. A planta não absorve mais o herbicida. Estudos de dispersão, e aquilo que eu falei para vocês, a questão da quebra de paradigmas, né, que foi o trabalho realizado pelo Dr. Lucas, safra 16, 17, 17, 18. 3 áreas na Serra da Petrovina, 3 áreas na região de Campo Verde. E a gente viu que nós colocamos armadilhas no sentido norte, sul, leste e oeste, e viu-se que mesmo no início do algodão, ou seja, você não tinha botão floral nesse período, entre 10 a 38 dias ali, o algodão não tinha botão floral, e nós já tínhamos captura de bicudos aqui dentro do talhão. O que é que a gente considerou como bordadora? 120 metros de bordadora, para dentro era o interior do talhão. Então a gente tem captura de insetos aí a 420 metros dentro do talhão. Então ele não estava saindo da lavoura. Alguns bicudos saíram, no entanto você tinha bicudo, permanência de insetos dentro do talhão. Então isso quebrava o paradigma do seguinte: antigamente se pregava muito a aplicação de bordadura. Até o início da primeira bateria, que é o aparecimento do primeiro botão floral, se fazia só aplicação nessa bordadura, em torno de 50, 60, 70 metros aqui de aplicação. E todo o interior do talhão ficava sem receber aplicação. Mas por que isso funcionava? Antigamente fazia essa destruição, só fazia uma safra por ano e fazia essa destruição mecânica, ou seja, pegava as plantas de algodão, colhia o algodão, passava a grade, você gradeava toda a terra, preparava a terra, fazia a aplicação. Hoje em dia não se faz mais isso, é impensável fazer isso, porque a gente tá destruindo uma estrutura de solo. Se trabalha com o quê? A maioria das áreas cultivadas, a grande maioria esmagadora, é a área de plantio direto. Você tem uma palhada, você tem uma estruturação do solo, então não compensa você passar grade no solo, você faz destruição mecânica. Então a gente sempre faz a destruição, ou seja, roça e aplica, que é uma mecânica, mas não a mecânica de passar grade, roça e aplica para fazer a destruição. Então sobra-se plantas. No momento que sobrou planta, você está mantendo o bicudo ali dentro do talhão. Se você faz a aplicação só na bordadora, você está blindando a entrada de outros, mas você está mantendo esses aqui num ambiente de reprodução e alimentação. Então por isso que tem às vezes a crescente da população, e quando se faz o monitoramento, os índices estão bem elevados aqui dentro do talhão. Limpezas de rodovia. Então, o IMA, nós temos em torno de 7.200 quilômetros de rodovias, que o IMA faz a destruição de plantas espontâneas, plantas de algodão que nascem às margens das rodovias. Geralmente são plantas que nascem devido ao transporte de caroço de algodão. Termina a colheita do algodão, o algodão vai para a algodoeira, é separado o caroço da pluma, uma parte do caroço é vendido principalmente para o pessoal da
de confinamento da agropecuária, e a partir do momento que você está fazendo esse transporte, às vezes caem caroços, caroços vão cair nas margens das rodovias e vão começar a germinar, e você tem plantas. Essas plantas são locais de manutenção de população de bicudos, ou seja, podem ser locais de refúgio perto dos talhões. Então a gente também faz esse vamos dizer assim, seria uma cereja do bolo ali, uma limpeza de rodovia, um pente fino, para tentar evitar ao máximo você ter locais de refúgio ali para a praga. Um outro ponto importante também do manejo é o monitoramento. Ou seja, eu acho que a base de fazer o manejo é fazer o monitoramento. Aqui nós temos a visão de um mapa da região de Sapezal, né, uma das regiões que hoje concentra em torno de 25% do algodão plantado no estado do Mato Grosso. E nós podemos observar o seguinte: todas esses desenhos, desenho que está aqui, essa imagem esverdeada, são as armadilhas, aquelas armadilhas que eu mostrei inicialmente lá. Então nós temos um sistema de monitoramento que vem desde a safra 18-19. E nesse sistema de monitoramento, nós podemos observar os locais de pressão de bicudo. Esse monitoramento é feito no estado inteiro, tá? Desde a safra 18-19, em torno de, fechando essa safra com 24.128 armadilhas. Tá? Aqui são as regiões do estado, e aqui é o total do somatório dessas armadilhas. E nós temos uma contagem. As áreas são tidas como verde, azul, amarelo e vermelho. Verde, 0 bicudo capturado na semana. Azul, até 1 bicudo. Amarelo, até 2. Acima de 2 é considerado como área vermelha. Esse monitoramento é realizado ou pela equipe do IMA ou realizado por uma equipe terceirizada. Tá? A fazenda coloca as armadilhas, compra o feromônio, o pessoal cadastra do IMA ou da equipe terceirizada, cadastra essas armadilhas no nosso sistema, e a leitura é feita semanalmente, a troca de feromônios é feita a cada 15 dias. Semanalmente, o gerente da fazenda ele pode entrar com o CPF no sistema do IMA e pode ver sua fazenda. Nas reuniões que nós fazemos, as reuniões regionais, nós abrimos esse mapa para todos da região se verem. Ou seja, aqui você está tendo uma visão, nesse ponto aqui, nós estamos tendo uma visão do que o pessoal do GTA, que é o Grupo Técnico do Algodão de Sapezal, vê nas nossas reuniões. Então aqui nós discutimos os pontos estratégicos. Nessa região está bem tranquila, aqui nós temos um ponto de atenção. Quando se tem um ponto de atenção, geralmente nós marcamos um tour, vamos na área olhar o que é que está acontecendo aqui. Alguma planta que sobrou, tem problema, plantas perdidas aqui em área de refúgio, ou quais aplicações têm que ser realizadas aqui. Então, direcionamos as ações. É uma forma de otimizar o tempo, ou seja, as áreas são muito grandes, são muito extensas, então é uma forma de otimizar. Aqui nós conseguimos prever o que vai acontecer e ver o que aconteceu na safra anterior, porque as armadilhas são colocadas no período entre safra. Então, as armadilhas são instaladas no período entre safra, ou seja, quando se tem, na verdade, soja no campo, no lugar do algodão. As primeiras leituras a gente consegue observar o que aconteceu, ou seja, se aumentou ou reduziu a população em relação ao ano anterior. E as últimas leituras, nós já praticamente estamos entrando com o plantio de algodão, então a gente já está prevendo o que vai acontecer, quais são os pontos de atenção para se fazer ações mais pontuais e incisivas naqueles locais. E com isso a gente consegue traçar estratégias. Às vezes aqui é uma área mostrada mais de perto, e a gente consegue observar, aqui tudo verde, então eu não vou gastar tubo mata-bicudo, né, que é esse tubo que ele vem de fábrica já impregnado com inseticida, tem um feromônio. Eu não vou gastar tubo mata-bicudo aqui. Quais são os meus pontos de atenção? Onde eu fui capturar bicudo, ou seja, eu sei que nesse ponto você teve captura, aqui teve captura, aqui teve capturas, aqui teve captura. Então, nós temos traçado os locais. Ou seja, isso custa dinheiro, custa tempo, né? Então não se pode desperdiçar tempo e dinheiro fazendo ações em locais desnecessários. Então é uma forma de otimizar o controle da praga. Então esses tubos geralmente são colocados aí
nos locais onde você tem um já conhecido, ou seja, a maioria das fazendas, como tem um programa de monitoramento, já conhece os locais onde tem a maior pressão, e eles ajudam ali, são uma baita de uma ferramenta para ajudar no controle da praga, reduzir principalmente aqueles insetos que começam a sair, porque a partir do momento que você faz a partir do momento que você faz a destruição, ou seja, colhe o algodão e faz a destruição, você desaloja muita praga dentro do talhão. Alguns vão ficar, mas no entanto muitos vão ser atraídos pelo feromônio no tubo matavicudo e você vai ter uma redução populacional. Você vai estar pegando aqueles insetos que estão tentando escapar ali para um refúgio. Com o monitoramento, nós também conseguimos ter uma verificação da flutuação populacional da praga e observar alguns pontos. Esses dados aqui são do IMA. Aquele que eu mostrei anteriormente, que tem desde a safra 18/19, são do SEB, que é o controle efetivo do bicudo, que é o programa de controle efetivo do bicudo. São colocados pelas fazendas. O sistema do IMA, as armadilhas são colocadas pela instituição. Nós temos 1.000 pontos no estado, ou seja, 1.000 armadilhas espalhadas no estado, que servem como termômetro. Então, desde a safra 12/13, ou seja, foi esse sistema de monitoramento que influenciou no sistema de monitoramento geral no estado, para a gente chegar nessas 23.000 armadilhas no estado. Aqui, na safra 12/13, a média do estado estava em torno de 7,75 bicudos armadilhas semana, e a gente caiu para 2,95. O que foi isso aqui? Entrada da helicoverpa. O pessoal começou a aplicar muito na soja, e tinha soqueira de algodão na soja, a gente terminou matando bicudo ali junto, ou seja, houve uma redução. Aqui entrou-se as culturas BT, ou seja, reduziu a aplicação na soja, você teve um aumento da população de bicudo, e aí você tem essas flutuações. Aqui entrou o programa de controle efetivo mais forte, ou seja, os grupos dos GTAs e tudo, essas reuniões, trabalho de extensão. Então, houve uma redução, se manteve ali um pouco, subiu a população de bicudo, a gente faz esse monitoramento, e a partir daí a gente começa a alertar o pessoal que a população de bicudo teve um aumento muito grande no estado. E esse ano, o ano do ano anterior, a safra anterior, nós fechamos aí com 2,23 bicudo armadilha semana, ou seja, é a menor taxa desde da série histórica, desde a safra 12/13. Houve uma redução de 56% em relação à safra anterior, à pré-safra anterior. Então, isso é fruto do trabalho, tanto do trabalho de monitoramento, do trabalho de extensão, da otimização dos recursos, ou seja, de se observar onde realmente as ações devem ser feitas, e do trabalho de monitoramento de suscetibilidade do bicudo aos inseticidas, principalmente a piretroide, mostrando que os piretroides não funcionam mais, então houve uma substituição por outros inseticidas, e a gente está vendo isso na prática, uma redução da população em todo o estado. Aqui as opções de controle, ou seja, como eu falei para vocês, desde a safra 14/15 a gente vem com essas circulares técnicas, antes produzidas pelo Dr. Eduardo Barros junto com o Dr. Jacob. A partir da safra 16/17 eu ingressei no IMA e comecei junto com o Dr. Jacob, que já era o entomologista que estava aqui, dar continuidade ao trabalho das circulares técnicas que a gente lança todo ano, sempre no fim da safra do algodão. Esse ano está sendo confeccionada ainda, esses trabalhos estão sendo realizados para a gente lançar essa circular técnica que traz as opções de controle, ou seja, os principais produtos utilizados, sua eficiência, separados aqui, por categorias, mostrando quais são os melhores para serem utilizados no controle da praga. Você vê que piretroides como Tausta, Budoca, Arateseon, Seixe, Fura, eles não são boas opções, visto que aqui todos estão com menos de 40% de controle em condições de laboratório, ou seja, em condições ideais. Então nós temos um leque de produtos. E além disso, a gente orienta ainda para a questão da tecnologia de aplicação. Como eu falei para você, não adianta ter um baita de um produto se a gente não consegue colocar ele no ponto certo. Então aqui foi aquela mesma lavoura, a gente trabalha com a questão da aplicação em ultra baixo volume, ou seja, fazer a aplicação em vazão 1, ou seja, com 1 litro de produto a gente consegue aplicar em 1 hectare, ou seja, com 1 litro a gente consegue molhar, vamos dizer assim,
10 mil metros quadrados. Como é feita essa aplicação? Aplicação feita com avião, com equipamento calibrado para fazer a aplicação, fazendo uma névoa, uma gota muito fina, gota em torno de 150, 100 micra de diâmetro, ou seja, o diâmetro do cabelo humano é 100 micra. Então, uma gota com o diâmetro do diâmetro do cabelo humano. E que a gente tem a lavoura, tem um rotativo aqui que está bem escondido, ou seja, é um equipamento que a gente utiliza para ver se realmente está chegando gotas. Nesse rotativo você tem duas plaquinhas de vidro, tá? As plaquinhas de vidro ficam aqui, ele fica girando numa velocidade aqui em torno de 1 metro por segundo no solo da lavoura. A gente passa com o avião fazendo a aplicação e depois observa as lâminas. Então, observando a lâmina no microscópio, a gente viu que houve coleta de gotas. Essa aqui é a imagem real e aqui é a imagem tratada para facilitar a contagem de gotas, tá? Então, essa é uma tecnologia que funciona, tecnologia utilizada desde 1963, né? Foi uma tecnologia utilizada para a erradicação do bicudo nos Estados Unidos, e a gente está batendo nessa tecla aqui junto com o pessoal, e grande parte, principalmente na região de Sapezal, Campo Novo, Diamantino, adotou essa técnica de aplicação em ultra baixo volume para se fazer o controle bicudo. É uma das melhores aplicações pensando no controle bicudo algodoeiro. Lembrando que o único produto registrado para controle bicudo algodoeiro nessas condições de aplicação é o Malathion L, né, por conta da sua formulação, que é uma formulação para ultra baixo volume. Além de colocar o coletor rotativo, nós colocamos também gaiolas. Essas gaiolas aqui, né, contendo o bicudo, né, eles ficam na lavoura e com a aplicação a gente consegue fazer esse teste de eficiência biológica. Aqui a testemunha, todos os bicudos vivos. Aqui, 48 horas após a aplicação, com o Malathion, todos os bicudos mortos. Então, a gente tenta aferir e trazer ferramentas para que o produtor e o técnico, o administrador da fazenda, ele consiga aferir também se sua aplicação foi válida, foi eficiente ou não. O IMA também trabalha na parte de transformação de plantas, tá? Temos um convênio junto com a Embrapa Senagem, em Brasília, para desenvolver uma planta transgênica, pensando no controle bicudo através de transgenia. Temos plantas transgênicas para controle de lagarta, no entanto, não temos nenhuma planta ainda transgênica para o controle de bicudo. Então, está se fazendo um processo de prospecção, ou seja, fazendo uma varredura nos bancos de micro-organismos para encontrar o micro-organismo ideal, para a gente conseguir depois fazer a introdução do seu gene para a planta expressar aquele potencial inseticida e matar o bicudo ali dentro do botão floral. Ou seja, o ideal a fêmea é fazer a oposição no botãozinho floral e essa larvinha aqui, ó, ao se alimentar do botão floral, ela morrer. Por conta de que é uma planta que tem essa expressão de alguma toxina que vai causar a mortalidade da praga. Aqui foi um dos testes que a gente fez preliminares, né? E não podemos liberar os resultados, porque ainda é uma coisa que corre ainda preliminarmente em sigilo, mas o que é? A fêmea fazia ovoposição, a gente marcava o botão ovopositado e fechava ele para evitar que outra fêmea ovopositasse também. Então já está ainda em alguns testes preliminares em casos de vegetação estão sendo realizados. Além de controle químico, monitoramento da suscetibilidade do bicudo, tecnologia de aplicação, vertente da transformação de plantas, nós também, né, temos o pensamento, principalmente os produtores estão buscando cada vez mais por isso, que é o controle biológico. Você encontrar entomopatogênicos, ou seja, fungos, bactérias, vírus que vão controlar insetos. Então, juntamente com a doutora Tamiri Joano, que trabalha aqui no IMA em Campo Verde, fazendo prospecção de fungos, principalmente fungos que causam mortalidade de insetos, nós também fazemos testes com o bicudo algodoeiro. Aqui é o resultado de um teste preliminar, tudo em condições de laboratório, uma parceria também com a Exalc, vendo que alguns fungos têm potencial para causar mortalidade de bicudo. No entanto, o nosso ponto-chave ainda é conseguir levar essa capacidade de mortalidade que a gente consegue observar em laboratório para as condições de campo. Ainda há um intervalo muito grande. E isso a gente quer quebrar essa barreira de duas formas. Na verdade, três vertentes diferentes. Time de aplicação, ou seja, período correto de aplicação, por conta de clima, por conta de pressão da praga.
tecnologia de aplicação, como aplicar melhor, com mais eficiência, e formulação do produto. Ou seja, uma tecnologia embarcada no produto. Uma proteção contra raio UV, uma proteção contra, às vezes, agentes tóxicos que podem ter na folha da planta. Então, isso ainda são passos que devem ser dados, né? Hoje nós fazemos os levantamentos, as coletas nas regiões, em todas as lavouras, de insetos que apresentam ataque de fungo ou bactéria. Esses insetos são trazidos para o laboratório, é feita a triagem no laboratório, é feita depois a purificação desses micro-organismos, e eles são armazenados e posteriormente a gente faz teste de virulência para realmente conseguir observar se ele realmente tem potencial para ser usado como um bioproduto. E, finalizando, nós temos a organização, né? A extensão. Como é que a gente faz a extensão? Aqui nós temos o exemplo de duas localidades, aqui na região de Campo Verde e aqui na região de Campo Novo do Parecis. O projeto GTA, que é o Grupo Técnico do Algodão. Ou seja, juntamos as equipes de fazenda, técnicos, aplicadores, gerente de fazenda, junta dentro dos centros do IMO, às vezes faz visita na própria fazenda. Para quê? Apresentar resultados da pesquisa, receber demandas, o principal ponto é esse, receber demandas, o que é que está acontecendo no campo, o que é que eles estão observando, quais são as dúvidas, quais são as indagações, e fazer com que haja uma interação entre as equipes, porque o controle bicudo ele é um controle regionalizado. Não adianta apenas um produtor aplicar e o seu vizinho não fazer a aplicação. O seu vizinho vai estar criando bicudo para esse outro produtor na próxima safra. Então tem que ser uma coisa regionalizada. O controle é regionalizado. Então todos têm que se unir contra a praga. Tá? Então o GTA é muito importante por isso. Primeiro, pela conversa entre eles, e segundo, porque eles trazem as demandas para a gente fazer a pesquisa. Nossas pesquisas são direcionadas tentando responder perguntas e tentando facilitar e otimizar o trabalho das equipes nas fazendas. Com isso, pessoal, eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês, fazendo essa palestra. Fico muito, até um pouco triste de não poder estar tendo esse contato pessoal, sendo apenas através de videoconferência, mas, mais uma vez, obrigado. Meu contato fica à disposição. Eu peço apenas que quando me mandarem um e-mail, me mandarem um WhatsApp, se identifique, né? Caso eu não responda prontamente, manda novamente, porque às vezes eu estou na correria, tenho que viajar, eu viajo o estado inteiro, tenho trabalho em campo, e eu vejo o WhatsApp, às vezes aparece outra coisa e eu penso que já respondi a você, na minha cabeça eu respondi, no entanto eu não te respondi ainda. Então, me cobra, pode perguntar, e estamos juntos, todos contra o bicudo. Muito obrigado.